Quando tem algo de errado com a nossa saúde, vamos ao posto mais próximo. Lá devemos ser atendidos sem precisar pagar nada. Isso porque o posto de saúde faz parte do SUS. Você sabe o que é o SUS? SUS é o Sistema Único de Saúde. A palavra sistema vem do grego sietemion. Um sistema é um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado. No SUS, esses elementos são, entre outros, ambulâncias, médicos, enfermeiros, macas, remédios e postos de saúde. Posto é um lugar. Posto de gasolina é o lugar onde se encontra gasolina. Posto de trabalho é o lugar onde se trabalha. Posto de saúde é o lugar onde se deveria encontrar a saúde. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. O conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado, que preze pelo estado de completo bem-estar físico, mental e social da população brasileira, é único. Único porque só tem ele. O SUS que nos atende na nossa cidade é o mesmo que nos atende na cidade dos nossos familiares, quando vamos visitá-los e pegamos uma gripe. Gripe é uma doença. E doença é uma das coisas que atrapalham o nosso bem-estar físico, mental e social. Atrapalham a nossa saúde. Para acabar com a gripe e voltar a ter saúde, procuramos o conjunto de elementos interconectados que compõem o SUS. Eles devem trabalhar para ajudar a nos curar. Porém, eles não devem fazer isso porque são bonzinhos, porque gostam da gente ou porque votamos neles. Eles são obrigados a nos ajudar. A saúde é nosso direito. O SUS não foi dado de presente pelos poderosos. O SUS é um patrimônio que o povo brasileiro construiu e conquistou. Mais saúde, mais direito. Saúde é direito, não é favor. Nossa boa tarde, nossa saudação a todas as pessoas que já estão aqui na nossa página acompanhando essa nossa live de sábado, que como vocês viram aí no vídeo, na nossa chamada, nós vamos estar conversando sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E para isso nós estamos com 3 convidados especiais para estar tratando um pouco sobre essa questão. Primeiro, apresentar aqui para vocês um grande defensor do SUS, né, que muita gente já conhece, que é o doutor Dorico Monteiro, que é médico, é professor da UFC, é pesquisador da Fiocruz, também é ex-deputado federal e um militante na defesa do Sistema Único de Saúde. Temos também a companheira Ronise, que é professora, é usuária do SUS e recentemente foi curada da Covid-19 e vai estar conosco aqui para conversar um pouco sobre essa sua condição de usuária do Sistema Único de Saúde. E temos também o Elias José, que ainda não entrou na nossa live, parece que ele está com algum problema de conexão, mas que está prevista a sua participação. O Elias José é educador popular, é poeta e também terapeuta, né? Então, essa é a nossos convidados especiais da live de hoje, que tem como objetivo apresentar, né, um pouco do Sistema Único de Saúde, né, os seus princípios, como esse Sistema Único de Saúde está organizado e como ele chega na ponta, né? Como que nós temos acesso ao Sistema Único de Saúde, quais são suas principais necessidades nesse momento de pandemia, levando em consideração que nós estamos atingindo a triste marca de mais de 100 mil vidas perdidas para esse vírus, num país que é presidido por um governo, por um presidente que não tem compromisso com a vida, né? Que não tem sequer um programa nacional, uma política nacional de enfrentamento a esse vírus. Já estamos
no terceiro ministro da Saúde, a impressão que a gente tem é que não tem ministro algum, porque não tem comando, né, e fica a critério dos estados, os prefeitos ficam a critério, né, dos governadores. Então, com isso, nós estamos perdendo muitas vidas por uma falta de comando e de seriedade no trato dessa pandemia. O Elias José chegou, já te apresentei, Elias, um pouco, tá? E a gente está começando o nosso bate-papo. Se for possível você colocar o seu celular na horizontal, fica melhor, tá? E aí, quando a gente passar para você, você liga o microfone, tá bom? E dar boas-vindas, agradecer já de montão a sua participação, a sua presença. Eu acho que teu celular não está formatado para o giro, né? Então, vai ter que ficar na horizontal mesmo. Teria que formatar. Então, gente, para iniciar, né, essa nossa conversa, né, nós contamos com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, que vem perdendo recursos, vem sofrendo ataques, e é importante registrar nesse início de live que em Caucaia nós tivemos já 5.237 casos confirmados, é o último dado informado pela Prefeitura, e 228 óbitos, né? Também é importante a gente registrar, né, que ainda tem 704 casos sobre investigação. Tá? Então, são alguns dados aqui no município, um município que se destacou muito nessa pandemia pela grande quantidade de casos, um município onde o hospital de campanha saiu com 2 meses de atraso, né, onde tivemos muitos problemas, tivemos que acionar o Ministério Público para a garantia dos equipamentos de proteção individual dos trabalhadores da linha de frente, onde reivindicamos que esses trabalhadores pudessem receber a insalubridade de 40%, onde esses trabalhadores tivessem uma gratificação especial da pandemia. E a prefeitura, ao instituir uma gratificação para a pandemia, instituiu sem diálogo com o sindicato, sem diálogo com a categoria, e com isso fez uma lei direcionada aos trabalhadores dos hospitais, tanto a maternidade Santa Terezinha quanto ao Hospital Abelardo Gadelha, excluindo trabalhadores, por exemplo, trabalhadores que estavam de licença, inclusive por ter sido, né, contaminado pela Covid, alguns não receberam, né? Então, foi algo muito ruim, fisioterapeutas não receberam, outros trabalhadores, como de serviços essenciais, inclusive da saúde, não foram contemplados, trabalhadores dos CAPS, dos CRAs, né? Então, assim, nós vimos como um grande prejuízo, uma falta de valorização, né? Uma grande falha não dialogar com o sindicato, com a categoria, e algo que era para vir para valorizar, para, de certa forma, compensar o risco que esses trabalhadores estão correndo nessa pandemia, foi diferenciações, até mesmo dentro do hospital, trabalhadores que trabalham no mesmo setor recebendo gratificação de forma diferenciada, né? Então, foi um problema e que até hoje ainda não teve solução. Mas, enfim, né, as condições, a luta para garantir as condições de trabalho dos trabalhadores da linha de frente, dos serviços essenciais, certo? O baixo salário dos trabalhadores contratados nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas não quiseram esse trabalho porque viam como um grande risco e uma falta de proteção muito grande. Então, foram alguns desses problemas que nós vivenciamos aqui no município de Caucaia, nesse momento da pandemia, e aí nós vimos que durante esse período da pandemia também cresceu mais, e aí a gente vai ouvir a opinião do doutor Dorico, a opinião das pessoas em relação ao SUS, né, de compreender mais essa necessidade. E aí eu gostaria de passar para o doutor Dorico para ele estar conversando um pouco com a gente sobre o SUS, né, apresentar para quem ainda não conhece o SUS, não sabe como ele está organizado, seus princípios, então passar para o doutor Dorico para as suas considerações iniciais. O microfone, Odorico, está desligado. Ok. Boa tarde, Nedina. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos os seguidores das redes sociais dessa companheira combativa, Nedina Soares.
Boa tarde também àqueles que estão nos acompanhando no meu Facebook. Boa tarde, um feliz final de sábado a todos e a todas, um feliz domingo. E quer dizer, Enedina, da satisfação de estar aqui com você, com o Elias e com a Ronice. Você que tem uma militância e uma combatividade importante na FETANCE, atual presidenta licenciada, como pré-candidata a vereadora pelo PT em Caucaia, assumindo aí um papel importante, que é esse salto de qualidade que o movimento sindical dá quando ele entende que parte das questões inerentes às lutas dos trabalhadores, ela se dá também no campo da política. Então, esse momento que você faz essa caminhada como pré-candidata ao legislativo do seu município é um salto importante e, com certeza, será reconhecida por toda a população de Caucaia, pela sua base importante no município. Saudar meu querido Elias José. O Elias também é pré-candidato pelo PSB em Fortaleza, representando os movimentos populares, os movimentos sociais, os movimentos populares da saúde. O Elias é um grande militante dos movimentos sociais, da economia solidária, e eu diria que é um grande artista que trabalha com a cena poética. O Elias traz uma contribuição grande em cada movimento, é um ativista, né, da cena poética, e isso acrescenta muito. Quer dizer, da satisfação de estar aqui, com a minha camisa aqui, eu defendo o SUS, literalmente vestindo a camisa de defesa do SUS, né? A minha foto que também está sempre presente do SUS, e dizer da satisfação de estar aqui também com uma usuária. Uma das características importantes do SUS, Ronice, é a participação dos usuários no sistema, né? São os conselhos de saúde, o movimento social, né? Esse movimento social em saúde, o controle social, é uma das diferenças do SUS, inclusive dos sistemas universais da Europa e do Canadá. É muito importante, então, ouvir os usuários do sistema nesses momentos. Eu queria rapidamente aqui, vou tentar cronometrar um pouco o meu tempo aqui, Venedina. Eu falo mais do que o homem da cobra, como regra, mas você pediu para eu falar aí uns 10 minutos, eu vou tentar aqui trabalhar 10 minutos, vou dividir o tempo em três momentos. Um é contextualizar historicamente o surgimento do SUS no Brasil na agenda da classe trabalhadora internacional. Isso é uma coisa importante a gente entender isso. A outra é o contexto do SUS e os princípios, como você falou, e depois os avanços do SUS e as ameaças que o SUS tem hoje. Muito importante nesse momento a gente compartilhar com a população as ameaças, né? Então, qual é o contexto, né, do surgimento do SUS? É o contexto, primeiro, da Revolução Industrial da Europa do século XIX, é o contexto da urbanização ocidental muito forte, é o contexto da organização dos trabalhadores na luta por seus direitos. E a estrutura do Estado moderno, que, para os liberais e para setores importantes da economia liberal, considera que o papel do Estado é a defesa da propriedade privada. Esse debate foi muito forte no século XIX na Europa, e os trabalhadores organizados nos seus sindicatos, nas suas lutas por seu direito, a questão da jornada de trabalho, a questão dos acidentes de trabalho, a questão da luta pela aposentadoria, a luta pela pensão para as mulheres e dos trabalhadores falecidos para garantir o sustento da sua família, inclusive que a quantidade de acidentes de trabalho naquele momento da Revolução Industrial era muito intensa, muito grande, né? Os sindicalistas passaram a fazer uma defesa, junto, inclusive, na disputa com os economistas liberais. Se a defesa do Estado é propriedade privada e o trabalhador que tem no seu corpo a sua única propriedade, então, essa propriedade do trabalhador, que garante o sustento dele da mão para a boca, que era, inclusive, uma frase muito forte, discutida naquela época no movimento sindical, cabe ao Estado a proteção dessa propriedade, que é o corpo do trabalhador.
Isso é muito importante para a gente entender que, mesmo aquele argumento mais liberal da economia, ele não tem sustentação quando a gente vai defender a importância da saúde como um direito, né, e como dever do Estado. E aí, não é à toa que o primeiro sistema universal de saúde é o sistema russo, depois da Revolução Russa de 17, a Revolução Socialista, que começa a estruturar na sociedade russa, que depois se tornou União Soviética, a importância de políticas universais, e o primeiro sistema universal de saúde foi a conquista dos trabalhadores russos naquela revolução. E depois, a Europa, no processo de reconstrução da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os trabalhadores europeus, também organizados nos seus partidos, também organizados nos seus sindicatos, na reconstrução e na repactuação social e política da Europa, eles colocaram a questão dos sistemas universais de saúde como uma grande prioridade da sociedade europeia. Aí nasce o sistema de saúde inglês, que até hoje é um sistema universal mais, digamos assim, bem avaliado, não por nós também que estudamos e analisamos como pesquisadores e cientistas desse campo da saúde pública, mas pelos ingleses. Veja o orgulho que os ingleses tiveram, os ingleses, em apresentar o Sistema Único de Saúde deles na abertura das Olimpíadas. Então, essa conquista, ela vem, então, para o movimento pela democratização do Brasil, na luta contra a ditadura no Brasil, na luta pela Constituinte de 88, inclusive em todo o processo das eleições, né, para os deputados federais constituintes, a luta dos trabalhadores brasileiros organizados na 8ª Conferência Nacional de Saúde, nasce uma pressão importante para que os parlamentares que estão elaborando a Constituição, eles coloquem a necessidade de um sistema universal de saúde. Então, a gente chama o SUS, mas o Sistema Único de Saúde, é importante, né, até as pessoas entenderem por que SUS, por que Sistema Único de Saúde. Porque na Inglaterra, o sistema que eles chamam de Sistema Nacional de Saúde. Mas é porque, no caso do Brasil, nós somos o único país do mundo que tem esse modelo federativo da união dos estados e dos municípios. E antes do SUS, primeiro, a saúde não era um direito, você só tinha acesso à saúde quem pagava a Previdência Social. E uma quantidade enorme da população rural não tinha acesso à saúde, e a população da periferia muito menos. Então, você tinha os planos de saúde da classe média alta, e você tinha a população que, quando perdia o emprego, perdia acesso à saúde. E a saúde não era universal. E aí, a Constituição de 88, então, ela cria essa ideia de que, no sistema da união dos estados e dos municípios, você tem que ter um sistema único. Porque no Ministério, na Previdência, ou seja, no governo federal, Enedino, nós tínhamos vários ministérios cuidando de saúde. Nos estados, você tinha várias secretarias cuidando de saúde. E nos municípios também. Então, isso era um sistema totalmente desagregado. Então, nasce essa ideia do sistema único, mas o artigo mais importante da Constituição, nessa perspectiva, é o artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E mais do que isso, diz que a saúde não é só ausência de doença, que a saúde tem seus determinantes sociais, tem os seus condicionantes sociais, e o Estado brasileiro tem que produzir políticas públicas para reduzir o risco do adoecimento e a mortalidade das pessoas. Então, esse princípio da universalidade da Constituição brasileira é um dos princípios mais importantes de constituições modernas. É muito atual isso. Depois, o artigo 197 diz que o SUS, a saúde no Brasil, ela é relevância pública. Relevância pública. Por isso que a saúde é uma das políticas públicas mais importantes de todas elas. É a garantia da vida. Isso está na Constituição brasileira. E o artigo 198 coloca a saúde como o acesso à saúde, seja uma rede regionalizada e hierarquizada que cria aí o Sistema Único de Saúde. Um dos princípios mais importantes é o da universalidade, ou seja,
Você veja só, numa pandemia dessa, que nós temos questões que estão envolvidas a, digamos, políticas não farmacológicas, que são as que verdadeiramente salvam as pessoas, né? E isso é um dos grandes problemas no Brasil, porque como o presidente da República é negacionista, ele nega a pandemia, ele nega a ciência, ele nega o vírus, ele nega a doença, e ele não se incomoda com a morte, né? Essas medidas não farmacológicas, elas têm um papel importante na orientação do Sistema Único de Saúde. E aquelas farmacológicas que envolvem internação, hospitais de campanha, UTI, também foram, digamos, importantes nesse momento, que parte da população pobre, se não fosse o Sistema Único de Saúde, essa mortalidade já seria 3 vezes maior, frente ao descaso, sem dúvida, do governo federal. Então, o princípio da universalidade é um princípio importante do SUS, ou seja, todos, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Outro princípio importante é o da integralidade, ou seja, nós não podemos fazer a diferença entre medicina preventiva e medicina curativa. Nós não podemos separar um pacote de coisas que a população tem acesso e um pacote que ela não tem acesso. Ou seja, a integralidade é muito importante para o sistema de saúde. Tá? Outro princípio importante, o que é que a gente chama de integralidade? É que você tem que ter acesso à vacina, você tem que ter acesso ao pré-natal, você tem que ter acesso aos exames do pré-natal, você tem que ter acesso a um parto humanizado e decente, e quando seu filho nascer, você tem que ter acesso a tudo aquilo que ele tiver de direito, inclusive, ou seja, você tem uma atenção integral, né? O acesso universal. Outro princípio importante do SUS é a participação social. Hoje, o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, uma das maiores estruturas de participação social do sistema de saúde. São 5.570 conselhos municipais de saúde, que se reúnem todo mês, que debate, que discute, tem um papel importante. São 5.570 secretarias municipais de saúde, 5.570 fundos municipais de saúde. Esses fundos eles têm que prestar conta ao Conselho Municipal de Saúde. A participação social do SUS ela tem um papel importante, porque ela se dá de várias formas. Nesses conselhos municipais, nos conselhos locais, nas unidades de saúde, no Conselho Estadual, no Conselho Nacional de Saúde. Veja agora, mesmo com o golpe, mesmo com todo o movimento, né, contra o SUS no governo do Temer, mesmo agora, em 2019, com toda a perseguição ao SUS, o Conselho Nacional de Saúde teve a capacidade de mobilizar a Conferência Nacional de Saúde, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, colocou mais de milhares de delegados em Brasília e realizaram a conferência, e isso é um movimento de política de Estado, né? Então, essa questão da participação social, a importância de você ter os conselhos municipais de saúde, a importância de você ter, a cada 4 anos, as conferências municipais de saúde, as conferências estaduais de saúde e a Conferência Nacional de Saúde, definindo as políticas, as diretrizes mais importantes para o SUS, mitiga, Enedina, essa instabilidade grande que a gente tem no Ministério da Saúde. Eu sempre digo que o SUS anda apesar dos ministros, né? E isso tem sido um problema muito sério, né? Veja só, 2017, 2015, era ministro o ministro Castro, né? 2017, 18 era o Ricardo Barros, 2019 o Mandetta, em 2020 nós já tivemos o Mandetta, o Tati e agora o general Pazuello. Ou seja, é uma instabilidade muito grande. Essa instabilidade só não traz maiores prejuízos, primeiro para o controle social nos municípios, depois nos estados, né? E nessa própria pandemia, com a negação, com a falta de articulação do governo federal, que está levando a mais de 100 mil mortos, o Brasil vai entrar para a história como o pior país no enfrentamento dessa pandemia. O Brasil e os Estados Unidos. Justamente os dois presidentes, o patrão lá do nosso presidente, que é o Trump,
e ele aqui, que é um lambe-botas do outro lar. Né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma catástrofe humana, que só não é maior por causa do Sistema Único de Saúde, que os governadores e os prefeitos têm feito aí um esforço. Eu quero aqui ressaltar a importância do governador Camilo Santana nesse processo, quero aqui ressaltar a importância de vários prefeitos aqui nesse enfrentamento e dos trabalhadores. Quero aqui mandar o nosso reconhecimento e solidariedade aos trabalhadores da frente do Sistema Único de Saúde, aos médicos, às enfermeiras, aos técnicos de enfermagem, ao pessoal de laboratório, aos agentes de saúde, às equipes do Programa Saúde da Família, que estão fazendo um esforço enorme, se expondo, né? É a categoria mais exposta, a categoria, e aqui, em seu nome, saudar a todos os trabalhadores municipais desse Estado. Bom, dito isso, tem outros debates, outros temas, princípios que a gente pode discutir, vai aparecer depois, mas eu queria dizer quais são as maiores ameaças do SUS hoje, né? Primeiro, uma coisa importante é que o SUS vai sair maior do que o que entrou na pandemia. Então, passa a ter um reconhecimento, passa a ter um sentimento de pertencimento das pessoas, da importância desse sistema. Mas você tem setores do Brasil que não entendem por um modelo de pensar da nossa elite, uma elite egoísta, uma elite de origem escravocrata, da Casa Grande e da Senzala, que ela não entende a questão do princípio da universalidade. E tentam, de todas as formas, sabotar o SUS. Eu diria que o maior, digamos, mecanismo de, digamos, prejudicar o SUS, que já é um sistema desfinanciado, né? Já é um sistema subfinanciado, é começar a desfinanciar o SUS com a emenda constitucional 95. Uma emenda constitucional que foi dentro de uma agenda do golpe, né? Para congelar por 20 anos os recursos do Sistema Único de Saúde. Como é que você congela por 20 anos os recursos da saúde? Você não congela o envelhecimento. Você não congela o aparecimento de novas pandemias e epidemias, como é agora. No século XX, nós tivemos uma pandemia grande, de grandes proporções, que foi a gripe espanhola. Nesse século, nós já tivemos duas. A gripe suína, em 2009, e agora o coronavírus, a Covid-19, em 2020. Ou seja, você não congela a necessidade da incorporação de tecnologia no SUS, você não congela a necessidade de você ampliar o acesso e garantir cada vez mais o acesso à população. Então, essa emenda constitucional 29, eu diria que é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça importante ao SUS. A gente tem que fazer, e nós estamos fazendo aqui no Ceará, o Eli está fazendo parte desse movimento, você, Nedino, está fazendo parte, a Ronice, juntamente com os usuários do sistema, tem se mobilizado, denunciando e fazendo pressão no parlamento para que a gente construa, a partir desse processo da pandemia, a revogação dessa emenda constitucional 95, para que a gente possa ter o SUS financiado. E aí, sem dúvida nenhuma, vez por outra, nós fizemos, inclusive, um debate essa semana, e vamos continuar de novo aqui com esse movimento, os movimentos coletivos, né, em defesa do SUS do Ceará, que é a gente se mobilizar para defender o SUS e enfrentar tentativas dos liberais que querem reduzir o papel do SUS na sociedade. Muito obrigado, era essas algumas questões que eu queria falar e me colocar à disposição para o debate e em seguida. Obrigado, Nedina. Obrigada, Dorico. Excelente a sua participação na nossa live. E agora nós vamos passar para o Elias José, né? O Elias entrou ainda há pouco na nossa live, perdeu só uma introduçãozinha, mas foi pouca coisa. E o Elias também é um militante na defesa do Sistema Único de Saúde Público e também atua, né, de uma forma também trazendo a poesia, a música, ele canta, ele declama poesia. Então, Elias, como é que você vê, né, essa necessidade do fortalecimento do SUS, né, na sua ótica, colocasse um pouco para nós sobre o SUS? Liga o teu microfone, Elias.
Deu certo. Boa tarde a você, Nedina, companheira com quem eu já compartilhei alguns momentos, inclusive por ocasião de um Dia Mundial da Saúde, quando a FETANSE estava fazendo uma caravana pelo interior do estado e a gente foi convidado a participar de momentos importantes no Dia Mundial da Saúde, de alguns anos que passaram, e foi uma experiência muito rica também para nós, que naquele momento estávamos lá, também pelas Cirandas da Vida, que é uma ação de educação popular em saúde, de práticas integrativas, que trabalha com a linguagem das artes e da cultura popular, para também comunicar, anunciar sobre o SUS, sobre a vida, sobre o trabalho e sobre a saúde. E queria também cumprimentar e abraçar esse grande companheiro nosso, doutor Odorico, que é não só uma legenda, mas uma referência nacional e internacional importante da saúde coletiva no Brasil, do Sistema Único de Saúde, é um pesquisador, professor, que tem no seu sangue, na sua veia e na sua experiência também de gestão, muitos anos no enfrentamento das iniquidades do SUS e também na proposição de como o SUS deve avançar na direção da saúde pública e na defesa dos direitos à saúde do povo brasileiro. Então, ouvindo o que o doutor Odorico falou agora, eu vou usar uma linguagem assim nossa da educação popular para gerar uma reflexão, doutor Odorico, que é assim: pensa no SUS. Pensa no SUS e no cuidador. Pensa nos trabalhadores, nos profissionais de saúde, nos gestores, nos conselheiros e, fundamentalmente, nos usuários. Pensa de novo. Pensa no povo que ao SUS procurou. Pensa no movimento que é o SUS em si mesmo e o SUS entre nós. Pensa na realidade para agir. Pensar e agir a uma só voz. Então, essa perspectiva de que nós estamos aqui hoje nesse encontro, também para pensar e agir, né? Pensar, refletir, debater, mas também com aquela perspectiva fundamental que temos pela frente, que é agir para transformar tantas iniquidades que nós estamos vivendo nesse momento na questão da saúde da população brasileira, quando, diante de uma pandemia, nós não estamos vendo, por exemplo, um presidente da República pensar humanamente na saúde do povo brasileiro. Nós não estamos vendo o SUS ser gerenciado, ser gerido por um profissional, por um pesquisador, por um gestor competente, mas por um general, por uma pessoa de farda que não compreende claramente todo o processo de forma ampla do que representa hoje o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, que é até lugar comum dizer que é um dos sistemas mais bem elaborados e mais bem planejados do mundo. É sistema único que pensa na perspectiva da universalidade, da equidade e da integralidade. Então, eu diria assim também, pensar para considerar as necessidades sociais e agir para a construção de prioridades, metodologias e perfis de formação e educação permanente e educação popular em saúde. Pensar nessa amplitude que é um SUS que se percebe também educativo, que se percebe também cuidador, né? Pensar sobre as situações e condições da gestão pública e de sistemas e serviços de saúde em cada âmbito de governo, considerando questões como financiamento, relação entre esfera pública e privada, pacto pela saúde, gestão do trabalho e educação, e agir para transformar tantas situações que nós estamos vendo que não estão no mesmo compasso das prerrogativas que
geraram, que fizeram com que o SUS fosse criado. Um sistema hoje, infelizmente, a partir do Ministério da Saúde, de contradições muito amplas, né? Pensar também sobre as necessidades e alternativas para se organizar instâncias, modos e meios de gestão intergovernamental para sistemas regionalizados de saúde, como é o que está acontecendo hoje, um pensamento muito forte nessa direção no governo estadual, no governo do estado do Ceará, né? E agir para construir diretrizes e propostas que garantam a preponderância do interesse público e da responsabilidade social nos processos e práticas de gestão governamental em saúde. Pensar propostas que contribuam para que haja mais recursos para as ações básicas de saúde e agir para que a promoção da saúde não se faça sem articulação intersetorial das entidades e instituições que estão no âmbito do território. Pensar também sobre as diretrizes e medidas necessárias para incrementar os modos, meios e instrumentos de gestão pública em saúde e agir para construir os avanços na reorientação da formação profissional em saúde, desde o nível técnico até a pós-graduação, nos processos de integração ensino-serviço e na incorporação da educação permanente em saúde, em articulação permanente com a educação popular, como estratégia de qualificação dos trabalhadores na atenção à saúde e na gestão do cuidado e dos serviços em saúde. E, assim, dentro dessa linha de pensar e agir, como conclusão inconclusa desse meu raciocínio, que remete e também sugere ao inacabamento, que, por sua vez, sugere sistematicamente pensar e agir, como já disse, que nunca falte no SUS gestores, trabalhadores, conselheiros e usuários amorosos e comprometidos com sua defesa, com seus princípios, e voltados para combater as iniquidades sociais e a superação das situações tão graves que nós estamos vivenciando hoje como realidade concreta das determinações sociais da saúde. Um SUS humanamente holístico, que considere todos os saberes em saúde e que, portanto, saiba promover a equidade no contexto da integralidade, com o olhar amplo da universalidade. Essa perspectiva universal também de que o doutor Dorico fala. E, por isso, é que esse nosso pensar e agir me faz concluir esse meu raciocínio dizendo assim: chega de só pensar, está na hora de agir. Chega de só chorar, está na hora de sorrir. Chega de só lutar, está na hora de conquistar. Chega de silêncio, está na hora de gritar. Cidadania, já. Cidadania, já. Porque essa cidadania já é o nosso combustível para que a gente possa transformar esse estado de coisa que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, de um presidente que não preside, de um ministro da Saúde que não é ministro, mas que é militar, que é general, mas muito menos ministro e muito menos gestor, e que nós possamos tomar nas mãos essa história e esse destino pela mobilização, mesmo que nesse momento nós estejamos impossibilitados de ir para a rua da forma que nós gostaríamos, mas que nós possamos fazer das tecnologias sociais, né? Dentro também da nossa perspectiva da tecnologia leve que nós protagonizamos, que a gente possa gerar um grande movimento, mesmo a partir das redes sociais, para que o povo brasileiro perceba que o SUS é fundamental, e graças a Deus está percebendo isso, e que nós precisamos ter nas mãos esse SUS como o grande protagonismo da saúde do povo brasileiro. É um pouco isso para iniciar. Obrigada, Elias. Inclusive, você citou aí um poema, olha o que eu encontrei nas minhas coisas, antes da nossa live, né? Um livro seu que eu ganhei lá naquele encontro, e é Saúde e Cultura em Sínteses Criativas. E eu tinha marcado essa sua última poesia aí que você colocou, né? Obrigada demais pela sua participação. Então, Elias, que é Messias bem colocou aqui, é uma referência em saúde popular,
Agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? A Kelinha, né? A Dona Neném, né? Inclusive, ela é do fã-clube do Odorico, né? Odorico desde criancinha. E também agradecer as inúmeras pessoas, inclusive trabalhadoras da saúde de Calcaia, que estão aqui nos acompanhando, a companheira Aparecida. Também tivemos, anotei aqui, deixa eu encontrar, né? Nossa. Então, vamos aqui registrar aqui algumas pessoas que estão aqui conosco, a Dores, a Socorro Marques, a Ini Caminha, que inclusive disse que quer uma blusa dessa, viu, Adorico? Além dela, eu também, tá? Então, as inúmeras pessoas que estão aqui conosco, tá? Agradecer de coração e quem puder convidar mais pessoas para vir assistir, que é um debate extremamente necessário, urgente, que é essa defesa do SUS, e para defendê-lo nós precisamos conhecer melhor. E agora nós vamos passar para a companheira Ronise, que é usuária do Sistema Único de Saúde e sente na pele, né, as dificuldades, né, essa perseguição que o SUS sofre, vez por outra, né, antes mesmo dessa pandemia, o governo federal já buscava privatizar o SUS, implantar planos populares de saúde, buscava diminuir os repasses do SUS, sendo apenas pelas pessoas cadastradas. Então, diversos ataques que o SUS vem sofrendo, com perdas de recursos, e aí isso chega lá na ponta, né, para quem procura um hospital, quem procura uma consulta, um exame, e aí a gente trouxe a Ronise como usuária do SUS, para ela mostrar um pouco, né, de como é, né, esse dia a dia de quem busca o Sistema Único de Saúde, inclusive ela que, né, pegou a Covid-19 nessa pandemia, ficou curada, né, graças a Deus e ao SUS, né? E aí eu gostaria de passar para a Ronise para relatar um pouco dessa sua experiência de usuária do Sistema Único de Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Está ouvindo? Eu gostaria de, em nome de nossa futura candidata a vereadora, né, Enedina, nossa presidente do sindicato, saudar o doutor Odorico, e ex-deputado, que é médico e ex-deputado federal, um defensor do SUS, né? E na pessoa do senhor Elias José, né, educador social, que também não deixa de ser um professor, né, educador social. E eu sou professora do município de Calcaia, né? Trabalho com crianças com deficiência. E assim, gente, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Eu venho aqui contribuir um pouco, porque a gente passa por várias problemáticas. Nós vamos ter o SUS antes da pandemia e o SUS depois, né? Se antes nós já tínhamos todas essas dificuldades, todas essas problemáticas que nós já enfrentávamos, então nós estamos bem com o pé atrás, né, sobre isso, porque eu, quando ia buscar no posto, sempre tive problemas, porque eu trabalho, né, manhã e tarde, e aí tem aquela problemática de quando você vai, você não tem como marcar antes, não é quando você tem um sistema privado. Mas eu sempre tive esse acesso, eu sempre saía, tinha contato, ia no posto, marcava minhas consultas, sempre fiz prevenção no posto de saúde com as nossas enfermeiras do município de Calcaia, porque eu faço prevenção é aqui mesmo, estou até aguardando uma agora, sempre tive acesso ao atendimento, claro, não tão de uma forma como é o privado, né? Porque quando você chega... Mas aí as pessoas às vezes questionam assim, o SUS, você espera. Mas quando eu tive um período que eu tinha um convênio com a Apivida, eu também esperava, não era diferente, não. Quando você vai a um atendimento na rede privada, que você tem possibilidade de pagar, você também espera. No SUS é a mesma forma. Exames, eu sempre fiz exames de sangue, anualmente eu faço. Eu tenho uma família que teve um quadro de câncer, então eu sempre me trato, já fiz colonoscopia pelo SUS, já tive atendimento ao neurologista aqui em Calcaia, e assim eu fui até repassado para um especialista e faço o acompanhamento. Só não está tendo o acompanhamento do CAPS, né? Porque agora, por conta dessa pandemia, a gente não está tendo. Mas, assim, o direito à saúde pública é uma necessidade, né? E quantos de nós, calcaienses, brasileiros, não temos condições de pagar um plano de saúde? Eu, na minha idade, que já sou
quase centenário, metade centenário. Já, se eu fosse pagar, eu iria pagar um valor bem alto, né, de um plano privado. E, assim, eu não sei por que esse nosso governo federal, esse nosso representante aí, ele briga tanto por essa privatização, porque sabe que não é bom para as pessoas, para os cidadãos, e sabe que nem todos iriam ter condições de pagar, que o SUS, da maneira que ele acontece, ele não é tão bom, mas se acabar, será pior ainda, porque se nós temos pessoas que não têm atendimento, com certeza, aí é que não terão, né? Se já é de uma maneira que não dá, que não atende a todos. Eu tenho até uma colega que está agora com problemas de saúde, ela precisa fazer uma endoscopia, e a gente não está conseguindo um atendimento no SUS, porque no momento eles não estão atendendo os urgentes, só os emergentes, né? Só as emergências. E assim, fica muito difícil você trabalhar e passar o dia numa escola trabalhando, e quando você vai para um atendimento, uma necessidade, você não tem o retorno, você vai, aí eles marcam, botam para você ir 2, 3 dias, você volta, quando chega lá, às vezes, muitas vezes, o médico não está, ou o exame não vai. A gente aqui, assim que nós ouve, eu não sei porque, a início de cada gestão, cada gestor, quando inicia, coloca convênios, eu tinha convênio, tinha até um laboratório particular, que a gente ia fazer um exame de sangue rapidinho, com uma semana. É por isso que eu digo que ele não funciona quando eles não querem, porque uma semana a gente conseguia o resultado. E hoje, por que não funciona? Se é esse mesmo gestor que está no nosso município, que há 4 anos atrás, quando ele entrou, ele permitia isso. É por isso que eu digo que há possibilidade. Todo ano eu faço, pelo meu posto, eu vou lá também, eu faço mamografia, uma ultrassom transvaginal, exatamente por conta do caso do meu câncer de família, que meu pai morreu de câncer de garganta, minha mãe teve um câncer de reto, então eu tenho que me prevenir. Anualmente eu faço todos esses exames. Faço exames de sangue, porque minha mãe também, meu pai era diabético, e vocês sabem que muitas vezes a carga genética do pai é mais para a mulher, né? Então, por conta disso, todo ano eu faço, 2 vezes ao ano, um hemograma completo, eu faço prevenção, eu faço exame de mamografia. Esse ano não foi possível, porque até a prevenção que eu fiz em janeiro, até hoje eu não recebi. Mas, assim, de uma forma, talvez, para alguns, um atendimento não tão bom, mas ele acontece, ele é feito. Às vezes me questionam, por que você vai para o SUS? Eu gosto. Eu chego lá, eu sou bem atendida pelas assistentes, as meninas agentes de saúde, e o posto ele consegue qualificar, ele consegue agendar para as pessoas da comunidade, a gente, dentro do grupo, a gente coloca para agentes de saúde que a gente quer aquele atendimento, marca, né? E a gente vai para o posto de saúde e faz. Hoje, talvez, não mais, né? Porque hoje estão delimitando aos atendimentos só de emergência e não mais de urgência. Se você tiver hoje uma cirurgia, só se você tiver e não puder esperar, mas se você puder esperar, você vai ficar numa fila de espera bem grande. Ronise, e ainda por conta do horário, né, passar para conversar um pouco contigo sobre essa tua experiência, né, de ter tido a Covid, como foi para você, assim, de forma resumida, por conta do tempo, essa situação na sua vida? Foi bem complicado aqui, porque a gente ainda não tinha, foi no início nós começamos a entregar os kits em março, aí eu fui para a escola, tive exposição lá com pessoas, muita aglomeração, e quando foi em abril, meados de abril, eu adoeci. Aqui a rua que eu moro, todo mundo pegou, cada um de uma forma diferenciada. Eu só tive uma tarde de febre, 2, 3 semanas de muitas dores nas costas, não senti cheiro, não sentia gosto e nem sentia cheiro. Aí eu não procurei o sistema de saúde, porque eu fiquei com medo, porque ainda nós não tínhamos o hospital de campanha, Caucaia ainda não tinha muita lotação, e o que a gente ouvia falar de informação é de que quem chegava nos hospitais se contaminava mais, piorava seu quadro, não tinha nenhuma melhora, e assim, a gente, por medo, né? Eu tive muito medo. A maioria das pessoas aqui de frente, a menina ainda foi. Ela foi ao posto e pegou medicação, porque ela teve mais cansaço, mas eu só tive um leve cansaço, graças a Deus. Não fiquei com nenhuma sequela. Eu conheço meninas mais jovens do que eu que tiveram AVC, mas eu, graças a Deus, não senti nada, assim, muito sério, muito grave.
foi só um leve cansaço. Eles sempre ficavam ligando, né? A gente ligava para o número 136 e eles ficavam perguntando semanalmente como que a gente estava, como que acontecia, o que é que eu sentia, quais eram os sintomas. Havia aquele acompanhamento. E eu fiquei em casa, tomei chá, falaram que chá de boldo era bom, e eu arranjei malva santa, né? Tomei malva santa, tomei muita coisa natural, tomava muito suco para não piorar, mas só foi mesmo uma tarde de febre e o cansaço, que foi devido a gente ter problemas respiratórios, né? Eu sou alérgica por conta da sala de aula, então eu tive muito cansaço, mas fora isso, eu não senti mais nada. Mas assim, eu não tive coragem de procurar o posto de saúde, porque eu sabia que estava lotado, e como minha febre só havia sido uma tarde, então, para você chegar e ter um atendimento de uma emergência, você tem que estar com nível muito alto de febre e para poder ser atendido, ou então muito cansada. Como o meu cansaço era leve, eu tinha máquina de aerosol, tomei aerosol a semana inteira e fiz o chá, fiquei tomando chá e me alimentando bem, tomando bastante suco. Obrigada, Ronise. Então, gente, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa live, né? Assim, passa muito rápido o tempo, mas essa live é no sentido da gente dizer que a defesa do SUS é fundamental para as pessoas que têm compromisso em desenvolver e lutar por políticas públicas para a população. Então, o nosso compromisso nesse momento é de reafirmar a defesa de que o posto de saúde funcione, que o hospital funcione, que todos esses equipamentos adquiridos pelo Sistema Público de Saúde de Caucaia, isso possa ser garantido à população, né? Quer dizer, os leitos de UTI, a garantia de equipamentos, os investimentos profissionais, né? Mostrou quanto que é necessário ter mais trabalhadores da saúde, um município que não chamou todos os concursados aprovados na área de saúde em Caucaia. Então, são questões que a gente vem para reafirmar que o SUS é importante, que o serviço de saúde tem que ser público, a população precisa conhecer mais, defendê-lo, a gente não pode abrir mão desse direito da sociedade. E aí eu passo para as considerações finais para o doutor Odorico Monteiro, e na sequência, né, vou seguir aqui com os nossos convidados. Nedina, muito obrigado aí pelo convite. Sou muito grato aí essa relação que a FETANSE tem junto aos trabalhadoras dos municípios cearenses. Queria, nesse momento, também prestar minha solidariedade e minhas condolências para as mais de 100 mil famílias. 100 mil famílias. 100 mil famílias. 100 mil famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Isso é um genocídio, isso é uma coisa que não pode ficar impune, isso é total descompromisso do governo, e ele ainda fica com ironia. Cada momento que foi aumentando a mortalidade, veio uma ironia por parte do governo, e daí? Todo mundo vai morrer, é uma gripezinha, e agora, depois de 100 mil mortos, diz, vamos tocar a vida, ou seja, vamos tocar e morra quem morrer. Então, isso é um absurdo. Não é assim. A China, por onde começou essa pandemia, é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Morreram menos pessoas na China do que no Ceará, porque o governo leva a sério, acredita na ciência, produz ciência. Os equipamentos individuais para os trabalhadores vieram da China. O país que não consegue produzir máscaras e equipamentos de proteção individual para seus trabalhadores, tem que repensar muita coisa. Mas, por outro lado, eu quero, inclusive, reforçar essa questão colocada aqui pela Ronice e dizer todos usam o SUS, todos usam o SUS, todos usam o SUS. Porque o SUS não é só assistência médica hospitalar. Quando você vai na padaria comprar pão, o SUS está lá dizendo que aquele pão que você vai comprar é próprio para o consumo humano. A água que a gente bebe é o SUS que diz que essa água é própria para o consumo humano. A vacina é o SUS que garante. A carne que a gente consome, todo alimento, o SUS está por trás, mantendo a vigilância sanitária, a vigilância à saúde. Ou seja, o SUS funciona e todos os 100
100% dos brasileiros usam o SUS, de uma forma ou de outra. E isso é um sistema forte, é um sistema que é perseguido, mas é um sistema que tem que ser fortalecido. Por isso, eu defendo o SUS, estamos na luta para defender o SUS. E Obrigada, pela doutor revogação Elísio. da emenda constitucional 95. Exatamente, muito importante reforçar a necessidade da revogação da emenda constitucional 95. Agora vamos passar para o Elias José, para as suas considerações finais nesse momento da nossa live. Liga o microfone, Elias. Consigo? Tá conseguindo agora? Sim, está dando certo. Certo. Então, para essas considerações finais, eu queria dizer rapidamente assim, Enedino, que a sua presença concorrendo a uma vaga à Câmara de Vereadores de Caucaia é muito importante para a política do município de Caucaia e para a política no estado do Ceará, pela sua história de luta e de militância. E dizer também, e o Odorico vai concordar comigo, que o SUS é constituído pela maioria de mulheres. Na política, nós ainda temos um percentual muito pequeno de mulheres compondo as casas legislativas, mas em cada ambiente onde o SUS está existindo, funcionando, e isso é em todo o Brasil, são mais mulheres que homens. E isso é uma grande alegria, porque isso dá humanidade, mais sensibilidade, mais acolhimento ao SUS, né? E isso é muito importante. A outra questão, Enedina, é dizer que, voltando um pouco para o município de Caucaia e trazendo o seu olhar para essa questão que eu vou colocar aqui agora, os moradores daquela região da praia, do Icaraí principalmente, Cumbuco, Pacheco e outros locais, vivem muito preocupados com aquela situação em que o mar avançou e as condições ali estão ambientais são muito precárias hoje. Traz problemas dramáticos para as moradias, para a economia, para a boa convivência da região. Agora há pouco estava sendo um projeto que chegou com grande impacto, que houve grande debate, que foi o grande projeto, que inclusive tem parceria internacional, de urbanização da praia do Icaraí, que envolve uma grande estrutura que modifica a praia, que transforma a praia do Icaraí numa verdadeira beira-mar, e que hoje eu acabei de ser informado que o IBAMA não aprovou esse projeto, que é um projeto offshore de urbanização e que vai trazer, que vai contemplar aquela praia toda com energia eólica e, com isso, também vai estruturar de novo, vai reestruturar a praia do Icaraí e região. Só para concluir esse assunto, que era importante nós estarmos buscando como gerar uma discussão, um diálogo com a população do Icaraí, no sentido de olhar para os impactos positivos e negativos dessa obra, considerando que impactos negativos hoje se tem muito naquela região, por conta do avanço do mar, e que todo e qualquer projeto que venha com o devido amparo ambiental, com as condições técnicas legais, para garantir qualidade de vida para aquela população, é importante que as pessoas que estão hoje, como você, pré-candidatas, possam também estar discutindo essa questão, que envolve muito interesse da região e dos moradores do Icaraí. E como hoje eu soube que o IBAMA reprovou o projeto, ou alguma parte desse projeto, é importante a gente tomar pé para a gente ver como avançar, inclusive na discussão com o secretário Arthur Bruno, no governo do Estado, e com outras esferas aqui, estadual e municipal. É isso aí.
Obrigada, Elias. Também aproveitar a oportunidade desse finalzinho de live para te desejar boa sorte, dizer que você sendo eleito, você fará muito bem à cidade de Fortaleza, né? Então, o SUS ganha mais força e as políticas públicas que a gente defende, né? Então, te desejar muita sorte nessa caminhada e agradecer aí pela sua proposta, né? Pela essa colocação que você traz. Inclusive, Arthur Bruno já esteve numa live conosco, onde nós tratamos também um pouco dessas dificuldades que vive aquela população do litoral de Caucaia, onde se perdeu muito investimento em Caucaia, na área do turismo, o comércio, os imóveis desvalorizados. Então, é uma problemática bem grande causada pelo avanço do mar, né? Então, é algo que realmente tem que estar na nossa pauta mesmo. Muito obrigada. E agora vamos ouvir as considerações finais da Ronise. Tentando criar um áudio. Mais uma vez, muito obrigado, né, por essa participação e, assim, dizer que vamos lutar, né, doutor Dorito, e sermos parceiros, estamos aí um ao lado do outro, e aqui, mesmo estando em Caucaia, mas também nós estamos parceiros, estamos lutando para que esse direito seja realmente de todos e que a obrigação do Estado seja cumprida, né, que, segundo o artigo 96, ele fala sobre isso, né, que a gente faça se cumprir, né? Porque, como todos dizem, a lei é para ser cumprida, não questionada, né? E que a gente possa, que a gente sabe que quando eles querem, eles fazem. Porque eu sei de que quando eles têm vontade, tudo é feito. Que já vivenciei várias gestões e que cada um faz da sua parte, e quando eles querem, no início de gestão, eles melhoram os atendimentos, melhoram os postos, reformam os postos, e esses atendimentos são qualificados. E a qualificação, além de ter quantidade, tem uma qualidade melhor de atendimento. E a gente sabe, quando o poder público ele quer, ele faz, né? E cabe a eles fazer isso. Afinal de contas, como você disse, a gente tem muito condições disso, porque a gente sabe que o nosso SUS, que o nosso governo, ele não é tão pobre assim que ele não possa melhorar o investimento na saúde, né? E boa tarde, muito obrigada a todos. Obrigada, Ronise. Inclusive, você falou investimento na saúde. É importante te registrar que o Brasil investe menos recursos na saúde do que países como a Colômbia, a Venezuela, a Argentina, Cuba, Uruguai, considerando aqui a América Latina, né, por tamanho que é o Brasil. Para poder haver um reforço maior no SUS nesse momento da pandemia, teve que abrir precedente, né, na lei, na emenda constitucional 95, que congelou, que é a lei do teto dos gastos, inclusive que o Rodrigo Maia é contra a revogação dessa lei, né? O Centrão, essa bancada do Centrão é contra revogar a emenda constitucional 95, sendo que ela retira dinheiro da saúde. Para o SUS ter esse reforço, teve que suspender, né, essa lei no SUS para poder garantir esses investimentos, senão nós teríamos ainda muito mais mortes nesse momento da pandemia, né? Então, agradecer aqui as pessoas que estão aqui conosco até o final, agradecer a Ana Guimarães, né? Várias pessoas parabenizando a iniciativa, a Isabel Monteiro, a Selma, a Carla, a Dores, a Maria, a Catarina, todo mundo que está aqui conosco, o Messias, as pessoas que vão assistir depois, importante agendar para assistir a nossa live, para garantir mais conhecimento sobre a questão do SUS, saber como está no município de Caucaia, que tem tantas necessidades. Odorico, antes da pandemia, nós não tínhamos uma UTI no município de Caucaia. Quer dizer, o município com a segunda maior população do estado, nós não tínhamos uma UTI. E além da situação dos nossos postos de saúde, né, que é extremamente precários, né, são postos de saúde que não funcionam devidamente, muitos deles não têm sequer uma estrutura física básica, né, de atendimento. Então, além Fora, Inedina. Oi, Ronise. Fora, Inedina, que muitas vezes ocorre, como ocorre aqui na minha comunidade, né? Que eu vou do Parque das Nações, mas nós somos atendidos no São Miguel. Temos várias comunidades que são distantes. O posto é muito distante. Para eu ir para lá, se eu estiver doente, se eu tiver de ir a pé, não tiver um carro, eu não tenho como ir, porque é muito distante. Exatamente. Então, é um setor que, que precisava que em cada bairro existisse esse posto de saúde. Posto de saúde por bairro, por localidade, porque as localidades são muito distantes, e porque nós vivemos essa violência, que às vezes o bairro, a violência é uma e lá é outra, e a gente se expõe, coloca a população em exposição à mercê da violência, muitas vezes, né?
Você não pode estar andando em determinados territórios, né, devido à questão da tem essa violência, problemática. né? E isso, inclusive, eu estive na Urucutuba, né? Aqui na Urucutuba, as pessoas da Urucutuba vão para o Toco, né? Outra comunidade, para poder ter o acesso ao posto de saúde, sendo que não tem nem transporte coletivo. Você tem que ir de carro ou pegar uma carona, tem que dar um jeito, mas não tem transporte coletivo para garantir esse deslocamento e a comunidade não tem posto de saúde. Então, isso é um problema vivenciado, além da falta de estrutura, das condições de trabalho, da falta de material de insumos, ainda tem nessa necessidade de ter mais equipamento de saúde pública, né? E fora outras questões. Então, a gente agradece e expressamos nesse final de live a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos nesse momento da pandemia, um momento onde se vivenciou o luto de uma forma diferente. Se o luto em tempos normais já é uma situação difícil, imagine no momento da pandemia, onde você não tem sequer, muitas vezes, o direito à despedida, né, a fazer um velório, a fazer uma homenagem. Então, é algo que, sem dúvida, deixará marcas profundas na nossa sociedade e reforçar que o governo Bolsonaro ele precisa ser responsabilizado por esse genocídio. Um governo que em nenhum momento se responsabilizou com a vida dos brasileiros e das brasileiras. E mais ainda, se continuar da forma que está, há estudos que mostram que até outubro serão mais de 200 mil vidas perdidas no nosso país. E nós precisamos barrar o avanço desse genocídio. Então, uma boa tarde para vocês, um excelente final de semana e que a gente pense nisso, a gente avançar no Brasil que a gente quer, nas políticas públicas que a gente quer garantir no nosso município, em especial no Sistema Único de Saúde. Não dá para fazer isso com um governo que não tem compromisso com a vida. Então, viva a resistência da classe trabalhadora, que continua, mesmo na pandemia, lutando, defendendo o SUS, defendendo os nossos direitos, e vamos dialogar para avançar, para que esse governo saia e a gente possa reconstruir esse país e reconstruir com políticas públicas voltadas para o bem-estar das pessoas. Nós queremos um outro Brasil e também uma Caucaia diferente disso que estamos vivenciando também aqui na nossa cidade. Então, um forte abraço para vocês e boa tarde.